Essa é a nossa aula número 2 sobre fissuras orais. Na aula passada, a aula número 1, a gente viu as anomalias congênitas e o desenvolvimento da face. Essa aula é exclusiva de fissuras orais. Nós vamos ver desde a sua etiologia, sua causa, até o seu tratamento. E o que são fissuras orais? Fissuras ou fendas orais são sinônimos, significam a mesma coisa. E elas são popularmente chamadas de lábio leporino, porque o lábio fica parecendo de um coelho ou goela de lobo. As fissuras orais constituem um dos defeitos mais comuns de nascimento. A incidência de fenda labial ou fissura labial é de 1 para 1000, porém pode depender da região. Aqui na Paraíba, a incidência é uma média de 1 para 650. E a fenda palatina isolada é de 1 a cada 2.500 nascimentos. A formação do lábio acontece entre a 5ª e a 6ª semana de gestação. Lembra da aula passada, em que eu mostrei os processos maxilares se juntando, se unindo, formando o lábio, formando o complexo maxilar, o palato primário e depois o palato secundário, quando as prateleiras palatinas se juntavam lá pela 7ª semana. Então, aqui é a formação de uma face. Nessa imagem, nós vemos um sulco labial normal, que ainda está considerado como normal. Porém, se esse sulco, ao longo do desenvolvimento, não se fechar, ele se tornar um sulco persistente, ele vai se transformar numa fissura. Ele vai dar origem a uma fissura. Então, aqui a gente percebe que o sulco labial não se fechou, aqui houve um colapso da pele e, consequentemente, o lábio ficou aberto e o feto, o bebê, ficou com fissura labial. Nem todas as fissuras labiais estão relacionadas à fissura do palato. Pode haver fissura labial isolada, fissura do palato isolada, ou fissura do lábio e do palato, as duas acontecendo em conjunto. Ou então as fissuras podem ser uma consequência de uma síndrome. Existem várias síndromes, como por exemplo a síndrome de Patau, que um dos sintomas é a fissura labial, o lábio leporino. Aqui a gente vê a classificação das fissuras. Tem um crânio, como esse aqui. Então, essa é a parte rostral do crânio, a parte frontal. Esse crânio foi virado assim, para mostrar essa estrutura aqui. Essa estrutura, que fica logo atrás dos dentes incisivos, se chama forame incisivo. E é de acordo com essa estrutura aqui que é dada toda a classificação das fissuras orais. E é assim que se classifica. Se essa fissura acontecer antes do forame incisivo, ela é considerada pré-forame. Esse pontinho indica o forame incisivo. Se ela acontecer depois do forame incisivo, ela é considerada pós-forame. E se ela atravessar o forame incisivo, ela é chamada de transforame. Então, as fissuras podem ser só labial, como essas daqui, pré-forame, que não passa pelo forame incisivo, transforame, quando atravessa o forame incisivo, e pós-forame, quando ela acontece depois do forame incisivo. Além disso, as fissuras podem ser unilaterais, que acontecem de um lado só, ou bilaterais, como pode acontecer também de apenas atingir a úvula, que chama úvula fendida, quando ela se encontra em forma de V ou de U, ou mesmo a úvula está ausente. E por que é tão importante estudar essas fissuras? As fissuras, elas envolvem vários aspectos humanos e comprometem também vários aspectos humanos. E um dos aspectos mais humanos os dois aspectos mais humanos que ela compromete é a expressão facial e a fala. Quando a fissura é labial, a expressão facial fica toda comprometida.
Se a fissura for palatina isolada, a fala fica comprometida. Se for uma fissura lábio-palatina, então tanto a expressão facial quanto a fala vão ficar comprometidas. Então, as fissuras, por esse motivo, afetam os aspectos estético, funcional, emocional, social e econômico. Para o tratamento de um paciente fissurado, é disposto da sociedade um grande valor econômico, porque envolve um tratamento multidisciplinar, que envolve vários profissionais, desde o cirurgião ao dentista, ortodontista, psicólogo, assistente social. Ou seja, o indivíduo tem que ser tratado como um todo, deve haver um tratamento holístico para ele. As fissuras, elas têm uma causa multifatorial, ou seja, não existe um X da questão. Toda vez que acontecer isso, vai ocorrer fissura. Isso não acontece. É uma doença que tem um cunho genético e ambiental. Se você tem o defeito genético e o ambiente colaborou, ou seja, você se expôs, a mulher grávida nos primeiros meses se expôs os problemas ambientais, então provavelmente essa genética vai ser expressa. O gene que dificulta a absorção do ácido fólico pela baixa produção da enzima 5,10-metileno-tetraído-folato redutase, a MTHFR, é a enzima que faz com que o organismo reabsorva o ácido fólico. Quando essa enzima está deficiente, ou seja, é o gene que produz a proteína, no final das contas, não é isso? Então, se tem um problema no gene, a enzima final, que é um tipo de proteína, vai ser afetada. Então, quando essa metileno-tetraído-folato redutase é afetada, então a quantidade de folato que a mulher absorve é muito pouca. Então, tanto defeitos da face como fissuras orais, fendas labiais e também espinha bífida e outros problemas que a gente viu lá na hora anterior, de fechamento do tubo neural, acontecem por causa dessa falta de ácido fólico. Não que falte ácido fólico no organismo, mas ela não consegue absorver, renovar esse ácido fólico. Por isso que a quantidade ingerida deve ser alta antes da gestação e durante os 3 primeiros meses. Os fatores ambientais que colaboram para o aparecimento de fissuras são a ingestão de álcool. Mas, por exemplo, você tomar uma dose, uma cerveja, um copinho de cerveja, vai fazer com que o bebê nasça com fissura? Não, os estudos mostram que tem que ser pelo menos umas 5 doses de bebida para que haja para que isso interfira no desenvolvimento do bebê, do embrião. Então, por exemplo, se uma mulher ela sai toda semana e a cada vez que ela sai, ela toma uma média de 5 doses de bebidas, então ela já vai estar comprometendo o embrião com fissuras. Ou também com aquela outra síndrome que é a síndrome fetal alcoólica. O tabagismo é outro fator que influencia. Drogas, todos os tipos de drogas. O café, por incrível que pareça, também influencia no aparecimento de fissuras orais. A carência de ácido fólico e o excesso de vitamina A também influenciam. Tanto a baixa quantidade de ácido fólico quanto o excesso de vitamina A vai fazer com que apareça fenda lábio-palatina. O excesso de vitamina A também causa anencefalia. A tentativa de aborto, porque geralmente quando a mulher tenta abortar é logo nos primeiros meses e ela toma muitos produtos químicos, muitos remédios, muito chá. Então, essas tentativas de aborto podem interferir no desenvolvimento normal do feto e fazer com que ele nasça com a fissura oral. Além disso, o fator psicológico, por exemplo, uma gravidez não desejada, pode influenciar também. E a idade da mulher. Não que a idade, quanto mais avançada, pior. Não. Os estudos mostram que as mulheres muito jovens, elas têm mais tendência a ter filhos com fissuras orais. Quando isso acontece na adolescência, mães adolescentes têm mais probabilidade de ter um filho com fissuras orais do que mulheres na idade adulta. E como esse diagnóstico é feito? Existem várias formas de se fazer esse diagnóstico. Quando o diagnóstico é pré-natal, ou seja, antes do bebê nascer, pode ser feito a partir do 4º mês, porque o lábio já vai estar fechado,
ou já deve estar fechado, o palato também. E uma ultrassonografia simples, bem feita, já dá para ver esse defeito no bebê. Aqui na pontinha da seta, a gente vê o palato primário bem proeminente de um bebê, de um feto, de 4 meses. Então, aqui já mostra claramente que ele tem fissura labial, provavelmente palatina também, pela protuberância que tem aqui na região da boca. Aqui a gente vê uma ultrassonografia morfológica em 3D, em que dá para ver bem claramente um bebê fissurado. Aqui no detalhe, em preto, dá para ver bem o rosto dele. Porém, nem sempre o diagnóstico é feito no pré-natal, como seria o ideal, para que a mãe e a família já se preparassem psicologicamente para receber essa criança que vai vir com a fissura. Às vezes, muitas vezes, o diagnóstico é pós-natal, ou seja, depois que o bebê nasce. E isso acontece porque às vezes os exames são mal executados, os aparelhos são muito antigos, tem pouca sensibilidade, ou então mesmo a fissura é palatina isolada, então na ultrassonografia não se mostra. Então, o diagnóstico pós-natal vem do exame neonatal, que é o neonatologista que faz. Logo assim que o bebê nasce, ele faz todos os exames, o teste de Apgar, o perímetro cefálico, todos os testes, e ele acaba examinando o palato e vê que esse palato está fendido. Mas também acontece de a mãe levar o bebê para casa, não saber que ele é fissurado, e a criança simplesmente não parar de chorar. Chora, não consegue mamar, fica chorando direto e a mãe coloca ele para mamar, ele não consegue mamar. Então, às vezes vem uma vizinha ou alguém da família mais experiente e quando vê, o palato da criança está fendido ou às vezes até só a parte do palato mole lá atrás, a úvula fendida e a criança não está conseguindo mamar. Então, aí ele retorna ao médico para ter todo o encaminhamento do tratamento da fissura. Isso é muito ruim quando acontece, porque a família não teve uma preparação para isso. E o tratamento, como é que ocorre? O tratamento pode começar ainda na gravidez. Muitas mães, quando descobrem que estão grávidas, já recorrem aos centros de apoio integral fissurados. Então, ela já começa a ter aquele acompanhamento psicológico, já sabe o que vai acontecer com ela e com a criança quando ela nascer, como é que vai ser o tratamento, quanto tempo vai durar, o que ela deve fazer. Então, ela já recebe todo um aconselhamento, por isso a importância do diagnóstico pré-natal. Esses centros de apoio têm equipes multidisciplinar. Tem o médico, o pediatra, tem o cirurgião, o psicólogo, os ortodontistas, enfermeiros, assistentes sociais, fonoaudiólogos, tratando um ser holístico, tratando o indivíduo como todo, e não uma fissura. Eles tratam o indivíduo dentro de um contexto social. Também conversam com a família, a questão de aceitação. Muitos pais negam, algumas mães tentam rejeitar, mas aí depois de muita conversa com o psicólogo, esse quadro vai começando a se reverter. Por isso a importância da assistência. Aqui na UFPB tem o Instituto Paleite, que ele fica dentro do HU, do Hospital Lauro Vanderlei. Lá eles dão toda a assistência gratuita aos fissurados, tanto crianças quanto adolescentes e até mesmo adultos também. Então, chegando lá, o fissurado é atendido não só por um médico, mas por toda uma equipe multidisciplinar. E tem todo um tratamento, desde a assistência psicológica até a ortodontia. E o tratamento das fissuras labiopalatinas não é um tratamento rápido, principalmente se envolver palato. É um tratamento longo, muitas vezes envolve muitas cirurgias. Quando a criança vai crescendo, outras cirurgias têm que ser refeitas para adaptação do palato, adaptação do lábio, organização dos dentes e até mais ou menos chegar na adolescência, idade adulta, 18 anos, que é quando ele faz as últimas cirurgias, que são cirurgias plásticas mesmo, para deixar tudo mais simétrico possível. E com que idade a criança fissurada pode se operar?
Para queloplastia, que é a cirurgia do lábio, ela já pode ser feita com 3 meses de idade, desde que a criança tenha 6 quilos. Já a palatoplastia, que é uma cirurgia mais complexa, que muitas vezes envolve enxertos ósseos, então a criança tem que ter pelo menos 1 ano de idade e 10 quilos de peso. Então, a queloplastia é sempre feita antes da palatoplastia. Mesmo que a criança tenha fissura lábio-palatina, ela primeiro faz a cirurgia para operar o lábio, depois ela faz a cirurgia para operar o palato. Se ela tiver só um defeito no palato, então ela faz, quando tiver 1 ano, a cirurgia do palato. Enquanto isso, a mãe vai recebendo orientação de como alimentar o bebê e de como fazer ele ganhar peso, não ficar desnutrido, e fazer com que a família sinta o mínimo possível essa questão. Outra comissão de tratamento é a ONG Operation Smile, que é uma ONG internacional que tem médicos de todas as partes do mundo, enfermeiros de todas as partes do mundo, todos são voluntários e eles participam de mutirões de cirurgias de fissuras orais. Aqui mesmo no Brasil tem mutirões em Fortaleza, em Santa Catarina. Então eles trazem containers cheios de material cirúrgico, com muita coisa dentro, e fazem essas cirurgias. Às vezes eles fazem 50 cirurgias, 60 cirurgias ao mesmo tempo, no mesmo dia, os médicos todos trabalhando juntos. E tem muita gente que procura, mesmo tendo centros especializados aqui no Brasil, muita gente procura esse Operation Smile. Eles vivem de doações, tanto o Instituto Palette, que funciona na UFPB, quanto a Operação Sorriso, que é uma operação mundial. Se vocês quiserem saber mais, é só acessar o site, tanto do Instituto Palette quanto da Operação Sorriso. E se você tiver alguma doação para fazer, pode ser em leite, pode ser em brinquedos. Você pode se dirigir ao HU, no Hospital Laura Vanderlei, que fica na UFPB, e procurar o setor de fissurados, fica no térreo. Então é só levar para lá. As famílias que são atendidas lá são muito carentes, muitas têm dificuldade até mesmo de comprar alimentação para o bebê, têm dificuldade de comprar alimentos adequados para ele ganhar peso, acabam dando leite que não é o adequado, a criança tem dor de barriga. Então, se você se interessa, tem um pouquinho a mais para doar, então faça a doação. Ou então, se você tem tempo, então doe seu tempo. Lá precisa de voluntários também. Tanto o Instituto Palette quanto a Operação Sorriso. Mas a Operação Sorriso só aceita voluntários da área de saúde. Já o Instituto Palette não. Se você tiver o tempo, vai ter um serviço lá para você fazer, para ajudar os fissurados. Agora é a hora de respirar. Se você tem aquela sensibilidade em imagens fortes, então pare, vá tomar uma aguinha e volte depois, ou então pare por aqui, porque eu vou mostrar alguns exemplos de crianças que nasceram com fissuras orais e vou mostrar o antes e o depois, de como essa cirurgia revoluciona a vida, de como muda a expressão facial. Posso começar? Antes e depois. Aqui a gente tem um bebê com a fissura unilateral completa. É unilateral porque ela pega um lado só e ela é completa porque passa desde o lábio até o palato. Aqui o depois da cirurgia. Olha só que diferença, expressão facial. Aqui uma pessoa adulta. Esse senhor é da Operação Sorriso. Ele dizia que não precisava mais se operar porque ele já era muito velho e não tinha mais necessidade de fazer isso, porque todo mundo já conhecia. Ele tinha vergonha também de aparecer com o rosto novo. No site da Operação Sorriso tem todas as histórias dos operados lá. Aí então ele acabou fazendo a cirurgia e revolucionou também o rosto dele, né? Ele tem a sua apresentação, o seu cartão de visita, porque a nossa face é o nosso primeiro cartão de visita, a nossa fala é o segundo cartão de visita, porque quando você vai se expressar para outro ser humano, o primeiro contato que ele tem com você é seu rosto, o segundo contato que ele tem é a sua fala. Então, se o seu rosto e sua fala estão prejudicados, então o problema é bastante grande, né? Aqui um bebê lindo, que tem fissura bilateral.
só que de um lado é completo e do outro lado é incompleto, é só labial. E o antes e o depois dele. Provavelmente quando ele tiver lá pelos 18 anos, ele vai fazer uma correção labial para deixar mais simétrico aqui o lábio. Aqui uma criança também que foi atendida, fissura unilateral completa. Por que eu sei que é completa? Porque daqui dá pra ver que o palato também está fendido. E aqui essas gêmeas que foram atendidas na Operação Sorriso, que tem uma fissura bilateral completa. E o palato primário se encontra inclusive fora da boca. Aqui a gente já vê uma foto pós-cirúrgica, elas com o palato no lugar certinho. Aí, felizes. E deixo vocês com um sorriso lindo. E porque só sabe o valor de um sorriso quem não pode sorrir. Aproveitem a vida de vocês, observem tudo de bom que acontece. Preste atenção nas pequenas coisas boas que acontecem. Como é bom ter um rosto, como é bom ter um sorriso, como é bom poder acordar, como é bom se levantar, andar e ir trabalhar, como é bom ter um emprego. Não é verdade? Às vezes a gente reclama de coisas que não deveria estar reclamando. Então deixo vocês agora um grande abraço e vamos lá deixar as dúvidas no fórum. Tchau, tchau!